nesse aspecto de compra de medicamentos, eu não tenho nenhuma dúvida de que o privado compra mais barato que o público. Nenhuma dúvida. Tá? Especialmente nesse de alto custo. Então, é essencial estabelecer uma lógica de que a gente faça essa avaliação em conjunto. Né? É a força da indústria. No aspecto da oftalmologia, que é o que eu vou apresentar agora aqui, exatamente isso. Nós estávamos pagando R$ 4.000 uma aplicação. E agora, incorporado na tabela, a gente vai ver que a coisa obrigado, Lário. Eu tinha pedido para o Lário me auxiliar, porque eu não tinha certeza que onde eu estivesse viajando, eu teria acesso para poder projetar. Tá? Mas, então, assim, esta é a apresentação que eu queria só sinteticamente apresentar a todos. O Ministério da Saúde, então, no final do ano passado, depois de uma longa discussão, acabou incorporando dois medicamentos, o aflibercept e o ranibizumab, que são medicamentos antiangiogênicos, né, para tratamento da doença da retina. E criou um procedimento na tabela SIGTAP, o tratamento medicamentoso de doença da retina 2, no valor de R$ 627,28, que inclui o medicamento e a aplicação. Uma vez incorporado e colocado dentro da tabela SIGTAP, esse procedimento de imediato já pode ser realizado por todo prestador. Não há necessidade de habilitação prévia para fazer isso, basta ser um serviço de oftalmologia, ter o médico oftalmologista, enfim, que possa fazer a aplicação. Pois bem, como é a estrutura de financiamento disso? O Ministério estabeleceu esse valor com base numa tabela, um plano de cálculo de valor. Eu não sei, Deise, eu não, acabei não conversando com você ainda, se o Ministério já nos disponibilizou esse razoado, né? Porque nós pedimos para que a gente pudesse entender como que chegou nesse valor da tabela. Porque assim que foi incorporado, nós iniciamos o processo de contato com prestadores de gestão estadual e não foi difícil a adesão deles ao uso do medicamento e da realização do procedimento neste valor de tabela. Portanto, isso é uma grande vitória. Né? Como é que será o financiamento disso? O financiamento FAEC significa que cada vez que se processa esse atendimento em qualquer clínica, esse valor é pago diretamente pelo Ministério, independente de teto financeiro. Ou seja, tudo aquilo que for pago, que for, obviamente, realizado pelo prestador, autorizado pelo gestor, né, auditado, esse custo é pago diretamente pelo Ministério, independente de quem realizou e independente de ter ou não previsão contratual disso dentro dos contratos assistenciais de momento. É o que a gente chama de extrateto, né? É o financiamento como é a cirurgia bariátrica, alguns financiamentos específicos, a diálise, ou seja, são financiamentos que, independente da quantidade, o Ministério paga diretamente ao prestador. O valor estabelecido é R$ 627,28, e o Ministério estabeleceu nessa portaria que, após 6 meses, criada uma série histórica para cada gestor, esse valor será calculado uma média mensal e será incorporado no teto MAC do prestador. Ou seja, esse recurso, uma vez que, digamos, se a gente realizar 10 ou 50 mil procedimentos mês, isso vai compor uma série histórica e esse valor deverá ser incorporado, saindo do financiamento FAEC para vir para o financiamento MAC. O financiamento MAC é aquele financiamento que todos os senhores conhecem, né? Ele é um financiamento fixo mensal, que a União deposita para os estados e para os municípios que têm gestão de teto, e, portanto, cabe daí ao gestor fazer a gestão dessa contratualização. O próximo slide, por favor. Bem, ele só foi aprovado para tratamento de macular diabético, né? Na verdade, não foi aprovado ainda para o tratamento da DMRI. Vinícius, posso só fazer um parênteses, só para entender? Não, claro. Vai ser 6 meses desde a data da inclusão na tabela, é isso? Na verdade, a partir do momento que a gente publicou, que foi publicada a portaria, a retificação em 14 de janeiro, passa a contar em tese 6 meses. Né? Então, na verdade, se a gente for pensar matematicamente, a gente está meio correndo contra o tempo, porque tem que ter um volume razoável para o teto MAC não vir baixo, é isso? Sim, exatamente. A ideia seria que a gente rastreasse todos os pacientes hoje de fila de espera em todos os municípios e, portanto, com ações em curso também, obviamente, né? Aqueles que estão com ação... por isso a minha pergunta. Então, para vocês, o ideal é que a gente mande esses já.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque quanto antes fizermos essa série histórica, primeiro, o paciente tem benefício imediato que o tratamento é antecipado, né? E será que haverá capacidade? Bom, eu já conto para vocês o que significa capacidade. Não está incorporado ainda para o edema, para o DMRI, mas segundo a Deise, né, que já tinha antecipado para a gente, que muito provavelmente o Ministério também vai aprovar a mesma medicação para tratamento do DMRI, o que vai completar o tratamento tanto das duas condições, tanto do edema macular diabético quanto da degeneração macular do idoso. O próximo, por favor. Aí, nós estabelecemos que para a CESA, já determinamos as nossas regionais de saúde que estabeleçam uma agenda que nós chamamos compartilhada, ou seja, a regional de saúde em que está o prestador contratado pela CESA, vai disponibilizar no Care Paraná o sistema de regulação, as agendas para que os municípios encaminhem diretamente o paciente nessa agenda. Ou seja, é um atendimento regular, como todos os outros atendimentos de média complexidade são feitos, né? Haverá consulta de oftalmologia retina nesse procedimento que a gente criou, novo, no Care Paraná, e vamos criar uma oferta bastante grande, e isso foi pactuado com os prestadores, para que não haja restrição de atendimento desses pacientes. Próximo. Uma vez disponibilizada essa agenda, a Regional de Saúde, que tem o prestador sob sua gestão, vai cadastrar um PDR, um procedimento administrativo interno no Care Paraná, vai autorizar as agendas e programar a FPO. A FPO, o que é? É o documento formal financeiro, de previsão financeira para o Ministério da Saúde. É a ficha de programação orçamentária. Quando nós programamos lá R$10 mil nessa ficha, por exemplo, o prestador poderá realizar até R$10 mil e, portanto, ele vai receber esse valor sem glosa e sem nenhum tipo de prejuízo nessa condição. Bem, isso é uma nuance apenas administrativa, né? Mas esse é um procedimento regular para faturamento. Próximo. E fizemos, então, o contato com todos os nossos prestadores. Até o presente momento, os prestadores que estão sinalizados aqui anuíram na realização do procedimento pelo valor de tabela. O médico de olhos de Campo Largo, Dr. Prime de Cascavel, Oftalon de Londrina, o Hospital de Olhos de Cornélio Procópio e o Hospital de Olhos de Leonor Pioneiro de Jacarezinho. Esses 5 prestadores foram consultados, formalizaram para o Estado que tem interesse e possibilidade imediata de realização desses procedimentos. Dessa forma, então, nós criamos o procedimento e na agenda agora vai ser gerada a partir da semana que vem, a partir de março, 1º dia de março, já estará disponível para os municípios que estão sob gestão estadual o agendamento desses prestadores. Qual é a capacidade que a gente tem estimada de realização de procedimentos? Bem, o Hospital de Olhos de Cornélio Procópio sinalizou para nós, o Oftalon de Londrina sinalizou para nós 60 procedimentos mês. O Dr. Prime sinalizou 60 procedimentos dia. Portanto, se nós tivermos 20 dias úteis no mês, só o Dr. Prime em Cascavel poderia realizar 1.200 atendimentos. Eu creio que não vamos nos preocupar com a agenda, haverá agenda suficiente para todos. Portanto, no máximo em 30 dias, esses pacientes que estão hoje em fila de espera e com as ações já poderão ser atendidos nessas clínicas. Como que as clínicas vão amortizar o valor da tabela? Oi, pois não. Vinícius, só uma dúvida, mas eles vão atender só aqueles que a contratualização é direto com o Estado? Então, foi trabalhada essa questão junto à NACIB, no grupo técnico da CIB semana passada, e nesta quarta-feira na CIB, sinalizamos formalmente ao COSEMES de que há necessidade que os gestores municipais que tenham prestadores, é o caso de Curitiba, de Londrina, de Maringá, que façam a solicitação aos seus prestadores se eles têm interesse ou não de fazer esse atendimento no critério atual de tabela. Não tenho ainda retorno formal de nenhum gestor. Eu acredito que vários deles terão facilidade. O próprio Oftalon de Londrina, por exemplo, já anuiu para os pacientes da CESA, por que não vai anuir com os de Londrina? De toda forma, esta abrangência que está sinalizada ali são as regionais de saúde que estão vinculadas por proximidade, por macro-região e por proximidade, aonde é mais adequado para que os pacientes possam fazer o atendimento. E só uma dúvida, Vinícius. O Hospital de Olhos aqui de Curitiba foi contatado e não quis? Ou... Porque é o que mais demanda para a gente.
Então, nós recebemos ontem uma solicitação do Hospital de Olhos, que foi direcionada para a Secretaria Municipal, para a Secretaria Estadual, questionando se nós vemos algum óbice no compartilhamento da dose, uma vez que, uma vez adquirida a medicação, ela poderia ser utilizada para 2 pacientes. O volume é suficiente para compartilhamento. Bem, no presente momento não há nenhum tipo de restrição ao compartilhamento da dose. É de responsabilidade técnica da própria instituição. E essa será a resposta da CESA. Inclusive, encaminhei ontem mesmo esse questionamento formalmente lá para a DEIS, né, aguardando só o posicionamento do nosso coordenação da ciência farmacêutica, e o município de Curitiba deverá responder ao prestador, né, porque aí fica a critério do município. Eu acredito que todos farão, inclusive Curitiba, mas nesse momento o que já está garantido, toda a demanda de pacientes residentes em municípios de gestão estadual poderão ser atendidas nessas referências atuais. É claro que o prestador que tem escala de serviço suficiente pode realizar esses procedimentos num volume bastante grande. O Dr. Prime em Cascavel, por exemplo, disponibilizou 60 aplicações dia. Né? Então, assim, se, por exemplo, um município que tem gestão de teto máquina, digamos que Curitiba não consiga conversar com o Hospital de Olhos e queira direcionar pacientes de Curitiba para o Estado, pode, não há problema nenhum. Não há custo adicional do procedimento para o Estado, portanto, não há problema do gestor pleno em encaminhar para o Estado. Só precisamos da sinalização deles, né? Então, nós disponibilizamos essa oferta. Vou te dizer por quê. Para a gente poder encaminhar esses que estão ali judicializados, tem vários que o município não é parte, tá? Certo. Que está fora do Estado, né? Então, eu penso assim, por exemplo, se pegar os moradores de Curitiba, se eu pegar esses processos e encaminhar para o Estado, vocês vão conseguir dar esse encaminhamento? Eu creio que sim. Mesma situação aqui com a gente, mesma coisa. Ok. Veja, não há ônus financeiro para nós nesse momento, uma vez que tanto a aplicação da medicação quanto a tomografia de coerência óptica, que é um exame obrigatório para a investigação, também é FAEC. Portanto, tanto a tomografia quanto a aplicação estão com um resultado financeiro do teto federal. É claro que caberia ao município de Londrina de Londrina e Curitiba, né, organizar a sua demanda. Porém, não há problema nenhum. O município pode nos questionar. Né? Eu penso nesse primeiro momento, Vinícius, porque veja só, você me falou ali que o médico de olhos é 60 atendimentos mês, né? Sim, o Oftalmon de Londrina, assim, 60 mês. A gente tem, assim, 5 demandas dia, assim, mais ou menos, aqui judicializado. Se a gente for encaminhar isso para o Estado, você entendeu o meu receio? Luciana, haveria possibilidade, só para a gente, de repente, programar essa logística, né? Que, veja, lógico, financeiramente não há problema nenhum da gente acolher essa demanda. Não há, assim, não é confortável para o município gestor mandar seus pacientes para outro município, uma vez que ele é um município grande. Claro que o município Londrina e Curitiba deverão estar se organizando, mas se for necessário, a gente pode acolher. Eles têm que sinalizar para nós isso. E seria possível nós quantificarmos hoje quantas ações estão da edema ocular diabético em curso, porque aí a gente já prepara a nossa... a gente tem que dar uma olhada, até porque a gente estava com várias dúvidas, eu ia até colocar isso com vocês em relação ao CID, sabe? A gente vê alguns CIDs bem próximos, na verdade, que vem outro CID, mas quando você vai ver a descrição ali, o Bruno deve ver isso também. No exame, eles falam da retinopatia diabética, fala que o edema está no centro da fóvea, mas daí quando ele vai dar o nominho lá do CID é um outro, assim, tipo, nervo ocular, não sei o que lá e tal, barará. Como é que vocês estão fazendo com isso? Às vezes vem genérico, outras degenerações, outras oclusões, né? Então, por enquanto, eu estou mandando para o Estado falar do fornecimento, só aqueles que estão se enquadrando exatamente, sabe? Certo, ok. Bom, veja... Só que daí isso também é uma faca de 2 gumes, porque daí eu não mando para o Estado, daí eu vou mandar pagar os 3.000 cacetada por dose, entendeu? Então, de repente, era interessante a gente tentar ver em que situações que esse CID é um pouco mais alargado para a gente poder mandar. Eu não sei que análise vocês vão fazer aí, ou é a clínica que vai fazer essa análise, você entendeu? A indicação clínica partiu de alguém, né? Algum médico deu indicação clínica. A partir disso, o que o Ministério autoriza e só passará no procedimento esse CID é o H360, retinopatia diabética. É o único CID compatível que, se não for esse CID,
que é codificado pelo médico assistente, o procedimento não será revisado, né? De toda forma, o diagnóstico inicial pode ser mas quem vai ratificar o diagnóstico é o médico da estabelecimento que vai realizar o procedimento, né? Ele não vai fazer o procedimento sem examinar o paciente, sem confirmar o diagnóstico. Este médico que realizará o procedimento deverá confirmar esse CID. Acredito que não haverá nenhuma dificuldade nisso, né? Mas é o único CID aprovado, né? CBO, médico oftalmologista, então, é o que consta hoje do procedimento aprovado. Eu acredito que sim. Se a gente puder quantificar quantos são e a origem deles, podemos fazer rapidamente até uma busca ativa desses doentes com os municípios, né? E até parametrizar já de imediato, dentro da semana que vem, em caráter emergencial, mesmo antes de março. Março já é na outra semana, né? Mas, de toda forma, na semana que vem, a gente já poderia estar absorvendo alguns pacientes que têm demanda mais antiga, né? Vinícius e Luciana, a gente tem duas situações aí. Eu acho que esses pacientes que continuam chegando na Justiça Federal, são esses 50 que a Luciana está se referindo, é isso? E a gente ainda tem cerca de 1.000 pacientes ativos cadastrados aqui, que já começaram o tratamento. Então, são duas, não é tão, né, um número tão pequeno, mas são duas condições que a gente não pode correr o risco de, doravante, o serviço até fazer, né, Vinícius, faturar esse procedimento e a gente continuar fornecendo medicamento. Daí seria a cobrança dupla do sistema, né? Também tem isso. Veja, quanto à dupla cobrança, esse procedimento é pago por APAC, ou seja, haverá uma identificação objetiva desse paciente. Isso a gente pode, portanto, auditar se esse paciente eventualmente tem algum outro atendimento paralelo, que possa significar uma dupla cobrança. Ele se apresentando, encaminhado pelo município gestor dele para o atendimento, essa PAC será gerada e esse registro é indelével, né? É com base nele que a gente pode fiscalizar. O processo, Luciana, de acesso desses pacientes, como nós estabelecemos já para a organização do Sistema de Regulação do Estado, vem a partir do município de residência do cidadão. Então, mesmo que a ação não inclua o município, é o município que terá acesso à consulta especializada disponibilizada pelo Estado. Portanto, o município deverá inserir o paciente no CARE. Nós, unilateralmente, não devemos inserir o paciente sem a ciência do gestor municipal. Por isso, eu digo, se a gente souber o município de residência desse paciente, a gente antecipa para os gestores a necessidade deles agilizarem esse agendamento. A gente pode, inclusive, ampliar a oferta temporariamente, de imediato, para alguns municípios que têm a demanda maior. E a minha dúvida era justamente desses processos que estão começando a chegar agora, porque normalmente esses tratamentos eles são por um período relativamente curto, lá são 3 meses, a ordem judicial é cumprida e normalmente já se esgota ali, um caso ou outro que vai precisar de prosseguimento. Aí já está resolvido. Eu, particularmente, provoquei aqui o nosso gestor municipal para saber que pé que estava, e parece que eles começaram já, talvez até depois de uma provocação, não sei como é que estava antes disso, mas parece que já buscaram contato com o prestador de serviço, que é o mesmo, inclusive, que tem um contrato com a CESA. Mas não tem novidade ainda a respeito da consumação, de se realmente foi feito. Então, essas ações novas que estão chegando, não sei se eu entendi direito, no primeiro momento, a CESA pode acolher até que se formalize o contrato com o município, porque está vindo do mesmo prestador, inclusive, só residente aqui no município. Até lá eu poderia encaminhar para ver o que pode ser feito, esses pacientes, até que se formalize o contrato com o município? Veja, do ponto de vista legal, incluído na tabela SIGTAP, no mesmo dia da inclusão, o prestador pode faturar esse procedimento e o gestor pode autorizar o procedimento. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Procedimento regular incorporado. Portanto, se o prestador ainda está encaminhando para a ordem judicial, o prestador deve ser inquirido por quê? Porque ele tem ciência que está incorporado, né? Doutor Vinícius, eu acho que seria naqueles... que não vai autorizar. É que eu fico imaginando assim, daqueles que são residentes aqui no município de Londrina, que tem a gestão própria, né? Então, eu não sei se nesse caso o prestador, por exemplo, vai receber se o contrato dele não é para o município, são para os outros municípios, porque o contrato que ele tem até agora formalizado é com a CESA. Não, veja, o contrato com o município de Londrina, ele não precisaria ter o contrato aqui com o município? Enquanto não tiver o contrato, será que ele não vai continuar encaminhando? Pode, mas esse procedimento, ele independente de estar previsto em contrato, ele já está em tabela. Estando em tabela, o prestador pode realizar o procedimento e o gestor não pode não pagar.
né, cabe ao gestor agilizar o contrato. É um problema administrativo interno, né, do contrato. O que nós faremos com os nossos prestadores? Nós já estamos antecipando a ampliação dessa FPO para permitir a fatura. Os contratos serão ajustados, porque o contrato tem que ter um quociente financeiro estabelecido, né? Para estabelecer o quociente financeiro, eu preciso que haja série histórica, senão não consigo saber se eu vou aumentar em R$1.000 ou em R$100.000 para o prestador o contrato. Então, a gente vai autorizar e pagar esses atendimentos e a formalização contratual será mais para frente um pouquinho. Mas o fato dele estar na tabela, há legalidade absoluta da realização e do pagamento, né? O prestador então, pode se agilizar para fazer isso. Eu já poderia, então, questionar o prestador. Falar, se você já está aceitando fazer para o Estado do Paraná, por que você já não faz aí também? E mesmo sem contrato, eu poderia. Tá. Exatamente. Tá. Obrigado. E se a gente tiver noção dessa demanda que hoje está reprimida, né? Aquilo que a gente já tem com ações em andamento, todo o paciente identificável, a gente, mais rapidamente possível, consulta os municípios no sentido deles organizarem o acesso. Eles têm que chamar o paciente e encaminhar porque ele vai passar a ser um procedimento normal, regular. Talvez fosse o caso, Bruno, aqui agora pensando, nos casos que o município não fazer parte, tem que incluir o município, sabe? Também isso. Veja, independente, eu não entendo como é que é o processo de inclusão ou não de uma parte, mas, de toda forma, no âmbito do SUS, o primeiro responsável pelo paciente é o gestor municipal, mesmo que ele não tenha a gestão do teto, MAC, né? Ele é responsável por organizar a atenção primária, na atenção primária ele faz a suspeita clínica e encaminha para atendimento especializado. Então, é ele que é o elemento que no SUS deve encaminhar esse paciente para tratamento, né? E, portanto, a gente vai disponibilizar o tratamento especializado. Por isso, quem não está como parte, eu acho que deveria ser incluído, né? Imagino que, se isso é possível legalmente, afinal de contas, apesar de ele não ter gestão do teto MAC, ele tem gestão sobre o diagnóstico e encaminhamento do paciente, a gestão dele na rede. Porque esse paciente, se ele é diabético, ele está em tratamento na atenção primária, tem que estar lá. Quer dizer, o município não se exime dessa responsabilidade do tratamento continuado. O único risco, né, doutor Vinícius, incluindo o município, que não sobre para ele um eventual pagamento do procedimento, né? Que a gente já tinha conseguido deslocar isso lá para a União, uma vez que é responsabilidade da União, e agora, mais do que nunca, né, quem paga esse procedimento aí é o Ministério da Saúde. Então, uma coisa acho que até a forma de envolver o município no sentido de trazer agilidade na organização da rede, ou trazer essa informação, para isso não ficar solto. É isso que eu estou entendendo da fala, né, da doutora Luciana e do doutor Bruno, né, mas não no sentido de, e aí, lógico, nem para o Estado, trazer aí os custos, se caso esse paciente não conseguir ser encaixado, né? Uhum. Eu acho que o sentido que a Luciana quis colocar é assim, ó, nós temos um tratamento que é contratado pelo município, já está incluído na tabela, assim, tá, o que está acontecendo que esse paciente não está conseguindo, né? Acho que é nesse sentido, né? Uhum. A partir da divulgação disso formalmente na CIB na quarta-feira, isso passa a constar em ata, passa a constar, é uma ação unilateral do Estado, ou seja, não precisa do município concordar com essa abrangência, mas, assim, a gente apresentou isso, foi aprovado, foi aceito, foi uma notificação de acesso, cabe a nós agora disponibilizar o sistema para a normalização. Aqueles casos que são mais antigos, que são mais urgentes, eu acho que nós podemos tratar individualmente, né? Uma relação nominal, o município de origem pode agilizar rapidamente esse encaminhamento. Interessa para nós, se a gente pudesse, nos próximos 3 ou 4 meses, dar o tratamento integral para toda a demanda reprimida que a gente puder ter no Estado, porque isso é benéfico para o Estado, né? O recurso financeiro será incorporado. Essas ações que estão chegando para vocês agora, doutor Bruno e doutora Luciana, podem ser de processos anteriores à publicação dessa portaria, essa organização? Ou tem são coisa prescrições? Posterior já, Daisy. Tem coisa posterior já. Tá, tem alguns posteriores. Que já não daria para entender, né? Por que o Oftalon, que já se dispõe a fazer, ainda continua prescrevendo e ainda toma o caminho da judicialização? Eu não observei quais são os hospitais. Agora que a gente tem a lista desses 6, eu vou começar a observar. Aqui, para a gente, acho que 80% ou mais, acho que 90% é do Hospital de Olhos, sabe? Uhum. A grande eu creio, maioria, tem o médico de olhos, mas também de olhos, o médico de olhos de Campo Largo e o Hospital de Olhos de Curitiba,
seguramente vão realizar o procedimento, não tem dúvida. Esse questionamento que foi encaminhado ontem para nós é uma salvaguarda já, né? que ele está pedindo, né? Eu falei com a Márcia ontem e ela disse que os prestadores do município aceitaram, mas ela não me disse quais. Eu queria só fazer uma observação, doutor Vinícius, quando o senhor fala que encaminhou para mim o negócio do compartilhamento, eu já vou lhe adiantar que eu acho que assim, acho que o Ministério da Saúde fez uma previsão de valor da tabela considerando o compartilhamento de doses, isso para mim está claro, tá? Então, a gente precisa insistir com o Ministério, e eu acho que isso, Vinícius, não vai sair pela área da assistência farmacêutica, ele deve sair pela SAES. Até eu escrevi para o Weber hoje mais cedo para saber se ele tinha alguma informação dessa nota. É isso que vai respaldar o compartilhamento. Não vejo que a gente do Estado consiga fazer isso, tá, Vinícius? Porque quem assumir isso, quem assume isso é o Ministério, quando define na tabela um valor de procedimento de 629. Então, é pegar os 1.800, dividir por 3, né? É bem aquela conta que a gente sabe que os hospitais já fazem isso, e é engraçado. Agora, quando vem para a tabela dessa forma, eles querem um respaldo para poder fazer o compartilhamento. É bem interessante. Era que nem na história do bevacizumab, lembram? Quando estava só na judicialização, não tinha problema. Quando ele veio para a tabela, daí deu toda aquela encrenca, porque daí como que vai compartilhar? A gente já sabe que na prática isso acontece, mas também entende que agora, em se definindo por esse valor, fica implícita a questão do compartilhamento, mas quem assume isso, para mim, é o Ministério da Saúde, sabe, Vinícius? Ou é uma questão de vigilância sanitária. Eu concordo. De toda forma, assim, em última instância, salvo até que haja uma formalização por parte do Ministério dizendo que pode compartilhar a dose, o responsável técnico da instituição, ele, em última análise, é o responsável pela gestão da assistência do seu paciente, né? Não é a CESA que diz como trata o paciente, mas, assim, norma técnica da especialidade, a legislação federal, e se o Ministério da Saúde, por enquanto, não disse que o valor é com base no compartilhamento, para mim, tem dois caminhos. É com base no compartilhamento, sim, ou então a indústria tem capacidade de vender no valor da tabela, né? São duas situações. Eu acho que a segunda é muito mais provável, tá? Sim, porque a consulta foi feita assim e rapidamente houve o aceite por parte do prestador. É muito rápida essa decisão para ela ser tão irresponsável assim. E os três, na verdade, aqui nós temos 4 prestadores, né? Porque o proprietário do Cornélio Procópio e Jacarezinho é o mesmo proprietário, né? Então, assim, são 4 prestadores, na verdade. Eles aceitaram de imediato. Então, há espaço na negociação entre eles e o laboratório. Eu não tenho dúvida disso. Mas, de toda forma, dizer que pode compartilhar não é a CESA que vai dizer, não é ninguém que vai dizer. O Ministério vai dizer, tá? Ou a vigilância. De toda forma, nesse momento já há a assunção por parte do Ministério do pagamento desses valores, há aceite por parte dos prestadores, já estamos providenciando os ajustes contratuais e programação financeira para isso. Acho que o processo vai ficar mais concreto assim que o Ministério se posicionar oficialmente, né? Só que isso pode demorar, mas nesse momento o interessante é atender os pacientes. Acho que pode continuar aí, Vinícius. Qualquer coisa a gente interrompe de novo. Eu sei que não é ideal, mas é que as dúvidas vão surgindo assim. Tá? Não, da minha parte, a apresentação é só isso. Na verdade, é essa